Sejam muito bem-vindos a este lugar. Como é bom ver os rostos de todos vocês. Como é bom estar aqui em comunhão com os irmãos, né? A palavra do Senhor diz quão bom e quão suave é os irmãos estarem comunhão. Como é bom estar em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos, né? Nós somos a igreja Atos porque nós temos esta visão. A palavra do Senhor diz no livro de Atos, capítulo 2, que eles eram uns na comunhão, no partir do pão e nas orações. E essa é a nossa visão, sermos um. No tempo de comunhão, tivemos um gostoso tempo de comunhão aqui no café da manhã, tivemos o partir do pão, momentos de oração, de louvor, e agora é hora de o Espírito Santo, a palavra do Senhor, ministrar nas nossas vidas. Eu quero que você feche o olho mais uma vez. Eu quero orar aqui para que o Senhor venha falar nos nossos corações nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, coloco diante da tua presença, Senhor, este momento de ministração da tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor edifique os nossos corações através daquilo que o Senhor quer falar nesta manhã. Que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas que seja a tua palavra, Senhor. Que seja aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações nesta manhã. Eis-me aqui, Senhor, para ser um instrumento nas tuas mãos. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida para falar aquilo que o Senhor quer. E que essa palavra penetre no mais profundo de cada coração que está aqui, Senhor. A tua palavra diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia. E eu creio que essa palavra vai encontrar corações férteis, Senhor, e serão como sementes que irão germinar em cada coração e produzirão frutos, Senhor. Frutos de paz, frutos de justiça, frutos, Senhor, vindos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos nessa série de ministrações sobre o livro de Mateus, capítulo 6, oração do Pai Nosso. Vou pedir para a Luísa colocar para mim. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. O Senhor Jesus nos ensinando a orar, e Ele fala assim: portanto, ore assim: Pai nosso que estás nos céus. Bota outra versão, Luísa. Bota a Almeida descentralizada, que essa versão é um pouco diferente. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Na primeira ministração, volta para o nosso. Na primeira ministração nós falamos então sobre que Deus é Pai, né? E que Ele é santificado, que nós devemos santificar o nome do Senhor. Aí pode passar para o versículo 10, né? E ele fala: venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Semana passada falamos sobre reino, sobre Deus como Rei, né? E sobre a sua vontade. Ministramos na semana passada sobre o reino de Deus e a sua vontade. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 11, pode colocar ali, Luísa, né? Que fala: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Na oração do Pai Nosso, primeiros 3 pedidos que nós fazemos falam da parte espiritual, né? Primeiro nós consagramos a Deus, aprendemos que Deus é Pai, né? Que Ele é santificado, que Ele é Rei e que a vontade dEle deve ser soberana. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que Jesus nos ensinou, de pedir que o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Antes de nós pedirmos algo para nós mesmos, nós precisamos caminhar debaixo da vontade do Senhor. Deus não atende orações que não estão debaixo da vontade dEle. Mas nós podemos pedir sim,
né, algo para nós. O pão na Bíblia, né, ele fala do sustento básico, né? Quando Jesus nos ensina a orar, pedindo o pão nosso de cada dia, ele está falando para nós que nós precisamos depender de Deus para termos o nosso sustento, desde o mais básico, como o pão, né? Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 3, verso 19, que foi uma ordem que o Senhor deu a Adão, né? E fala assim: do suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e pó voltará, e ao pó tornarás. Então, desde Gênesis ao primeiro homem, Deus fala que o pão seria o sustento dele, né? O homem após a queda, né? O pão simboliza o alimento diário. O homem precisa buscar o pão todos os dias. Nós que somos aqui homens, varões, sustentadores da nossa casa, né? Devemos a cada dia buscar este pão diário. E o Senhor Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso, né? Eu quero ler com vocês também Eclesiastes, capítulo 9, verso 7. Vou pedir para todos abrirem. Eclesiastes 9, 7. Bem, todos acharam? Eclesiastes 9, 7. Vamos ler a Bíblia. Abrir a Bíblia. Eclesiastes 9, 7. Quem achou diz um amém bem forte aí? Amém, pastor? Achou que atrás, né? Amém. Eclesiastes 9, 7 fala assim: vai, pois come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, viu, pastor? Pois já Deus se agrada das tuas obras. Quando Deus tem se agradado de nós podemos comer o nosso pão com alegria. O pão, ele simboliza, então, o nosso sustento básico. Aquilo de mais básico que nós precisamos. Quando Jesus nos ensina sobre a oração, na oração do Pai Nosso, sobre o pão, ele está falando sobre o nosso sustento básico. Mas não somente isso, né? Deus, ele é o nosso sustento. Ele, desde o início, ele se mostrou como aquele que provê o pão para o seu povo. Por que nós, na oração do Pai Nosso, precisamos pedir o nosso pão de cada dia? Porque Deus, ele é o que nos sustenta. Ele é o que vai suprir todas as nossas necessidades, até mesmo as mais básicas. Muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes, que não precisamos do Senhor, mas o Senhor nos ensina que mesmo nas nossas necessidades mais básicas, Ele é o nosso sustento. Quero ler com você Êxodo, capítulo 16, verso 4. Nesse texto, Deus tinha tirado o povo de Israel e estava levando o povo para a terra prometida. E ali o Senhor, como sempre, Ele traz provisão para aquele povo. E a palavra fala: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu os prove se andam na minha lei ou não. Por que o pão precisa ser diário? Por que quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala: dai-nos o pão de cada dia? Porque a cada dia nós precisamos buscar Deus. A cada dia, aqui nesse texto de Êxodo nos ensina
que nós precisamos caminhar de acordo com a lei do Senhor. Então a busca ao pão tem que ser diária. Eu não posso buscar o meu sustento só uma vez por semana. Eu não posso buscar o meu sustento só uma vez por mês. A minha busca por este pão, ela deve ser diária. Da mesma maneira que eu tenho que trabalhar todos os dias para sustentar a minha casa, todos os dias eu preciso buscar este pão, né? O pão, ele fala, o maná do deserto, ele era chamado de pão do céu. E isso mostra a provisão sobrenatural de Deus. Deus é a nossa provisão. E o pão, ele não fala só de sustento e de provisão. O pão também fala de oferta e de comunhão. Levítico, capítulo 24, versos 5 e 6. Né? Se você ler ali todo o livro de Levítico, ele fala muitas e muitas vezes sobre o pão como oferta. O pão, ele era usado como oferta de sacrifício, né? O texto fala assim: também tomarás da flor de farinha, e dela cozerá 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de uma efa, e porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante ao Senhor. Então ali o Senhor dá uma ordem a Moisés e Arão, né, para fazer esses 12 pães. E esses pães eram chamados os pães da proposição. E eles todos os dias no templo eles eram colocados diante do Senhor, né? E ali esses pães representavam a aliança de Deus com o homem e também a comunhão de Deus com o homem. Então todos os dias os sacerdotes precisavam fazer o pão e colocar na mesa diante do altar do Senhor. Então o pão aqui que o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso, ele também fala de oferta e comunhão. E o pão também fala, né? Quero ler aqui Mateus capítulo 4, verso 4, porque aqui eu quero chegar no ponto principal dessa mensagem hoje. Mateus 4, verso 4. Fala assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E também quero ler João 6,35. Vou pedir para a Luísa colocar ali também João 6,35. Que fala: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, quando Jesus nos ensina, ali na oração do Pai Nosso, a pedir o pão de cada dia, esse pão não está falando somente do nosso sustento físico, somente do nosso sustento básico, mas esse pão também está dizendo do sustento espiritual. O pão também tem a representação do sustento espiritual. Jesus, ele se declara como o pão da vida. Então, quando Jesus nos ensina que nós devemos orar: Senhor, o pão de cada dia nos dê hoje, ele está dizendo assim: todos os dias você deve buscar o meu pão, porque aquele que for a ele é o pão da vida. Aquele que for a ele jamais terá fome. Amém. Então o pão que Jesus nos ensina a buscar na oração do Pai Nosso é o pão que vai saciar a nossa fome todos os dias. Esse pão, ele representa Jesus, né? Ali no mesmo João 6, nós vamos ler do 48 ao 51, um pouquinho mais para frente. Jesus mais uma vez,
ele se declara como o pão da vida. Coloca ali para mim, João 6, do 48 ao 51, nós vamos ler. Eu sou o pão da vida. Pode continuar. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pode continuar sobre isso. A minha versão é diferente aqui. Ele fala: e o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, Jesus, ele é o pão da vida. Nós falamos aqui que o povo no deserto, eles comeram daquele pão que caía do céu, daquele maná, e todos os dias eles tinham que ir lá e comer daquele pão. O pão da vida no nosso tempo é Jesus. E todos os dias nós temos que ir lá e colher deste pão e comer. Porque o povo de Israel que comeu aquele pão, eles morreram. Mas nós que hoje temos Jesus, que é o pão da vida, se nós comermos deste pão todos os dias, a palavra que nos diz que nós iremos viver eternamente. Amém. Só que este pão, ele tem que ser buscado todos os dias. Todos os dias. Eu não consigo compreender como uma pessoa que se diz cristã, que não ora todos os dias. Imagina se você só comesse uma vez por semana, e só no horário, só no domingo de manhã, você ficasse a semana inteira sem comer, e só viesse comer aqui no domingo de manhã. Tem muitos cristãos que têm alimentado o seu espírito uma vez por semana. E olha lá, se der ruim naquele domingo, aí fica 15 dias sem comer. Como que vai estar esse espírito? Quando Jesus nos ensina a buscar o pão nosso de cada dia, Ele está nos ensinando que nós precisamos buscar o nosso sustento físico. Ele fala sim do pão material, do nosso sustento material, porque nós também precisamos trabalhar, sustentar a nossa casa, sustentar a nossa família. Nós devemos sim buscar o pão material, mas buscar também este pão em Deus, porque Deus, Ele é o nosso sustento, Deus é o nosso provedor. E também crer que Deus, Ele vai prover. Muitas vezes estamos passando por dificuldades, né? Quem nunca passou por uma dificuldade na vida? Quem nunca passou por falta na vida? Hoje em dia são raras as pessoas que passaram por dificuldades na vida. Mas nós precisamos crer que Jesus vai dar o nosso sustento aqui na terra. Precisamos crer também que o pão, ele fala de intimidade. Por isso precisa ser todos os dias. Se eu ver uma pessoa uma vez por semana, eu vou ter intimidade com ela? Não. Agora, eu sou casado com a minha esposa. Eu vejo ela todos os dias. Então eu tenho intimidade com ela. E assim deve ser a nossa busca por este pão espiritual que é o Senhor. Precisa ser todos os dias. O nosso sustento precisa ser todos os dias. Por isso que o pão também fala de comunhão e de aliança, porque precisa ser todos os dias. Comunhão não pode ser só uma vez por semana e olha lá. Comunhão fala de relacionamento diário. Comunhão fala de relacionamento íntimo, de relacionamento profundo. Por isso que a busca do pão precisa ser todos os dias.
Precisamos buscar deste alimento todos os dias. Este pão também fala da palavra de Deus. Amém. Que é o nosso alimento espiritual. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Precisamos nos alimentar das coisas de Deus todos os dias. Todos os dias. Mateus 26, verso 26. Mateus 26, 26 fala: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Pode ler o 27 também. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças aos discípulos e disse: bebei dele todos. Passa por 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. 29 agora. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Até aqui está bom. Jesus, quando estava na ceia, ele partiu o pão e deu aos discípulos. E ele deu uma promessa, né? Que futuramente nós teríamos este pão todos os dias. Um dia nós iremos para os céus. E nós iremos compartilhar deste pão com o Senhor. Aqui está a promessa. Nós vamos viver no reino de Deus. E nós vamos ter compartilhamento deste pão todos os dias. E aí nós não vamos mais precisar buscar, porque este pão vai estar à nossa disposição em todo o tempo. Mas hoje nós ainda estamos aqui na terra, e porque estamos na terra, precisamos buscar incessantemente por este pão. Quero ler também 1 Coríntios 10, 16 e 17. Pode colocar também. Obrigado. Aí. 1 Coríntios 10, 16 e 17 fala assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aleluia. Quando nós buscamos o pão nosso de cada dia, isso também fala de unidade. Quando eu busco este pão todos os dias, eu estou falando para Deus: Senhor, eu quero andar em unidade contigo. Porque quando eu como o pão faz parte de mim, então se torna um só corpo. Ontem nós tivemos aqui eventos de casais, e nós falamos sobre isso, ser uma só carne, né? E quando eu como deste pão, que Jesus declara que este pão é o seu corpo, eu estou dizendo: Senhor, eu sou um contigo. Senhor, eu estou em unidade contigo. Senhor, eu estou caminhando junto contigo. Por isso que o Senhor, ao nos ensinar a oração do Pai Nosso,
Ele nos ensina a buscar o pão nosso a cada dia. Porque nós precisamos ter este relacionamento, essa intimidade, essa comunhão com o Senhor todos os dias. O pão precisa ser buscado todos os dias. A comunhão com o Senhor precisa ser todos os dias. Da mesma maneira que eu preciso trabalhar todos os dias para me sustentar, todos os dias eu preciso orar, buscar a presença do Senhor, estar lendo, buscando a palavra dele todos os dias, para que o meu sustento seja completo. Se eu buscar somente o meu sustento físico, o meu sustento espiritual vai passar fome. Então, o pão da Bíblia, ele tem significados muito profundos. Ele fala de sustento físico, ele fala de provisão sobrenatural, ele fala de comunhão, aliança, fala da palavra de Deus, fala de Jesus Cristo e fala de unidade. Não é somente um simples pão. A oração do Pai Nosso, assim eu tenho estudado nesses dias, e como é profundo essa oração. Quando você começa a entender cada tópico, cada conceito ali dentro, você vê como essa oração ela é profunda. Como o Senhor nos ensinou algo profundo. O pão é profundo. O pão nosso de cada dia é algo profundo. É algo que nós precisamos compreender todo o seu significado. Quando lemos sobre o pão, precisamos entender que ali não está falando somente de um alimento terreno, mas está falando também da graça de Deus que nos supre em todo o tempo. Está falando de suprimento de necessidades físicas, de necessidades emocionais e de necessidades espirituais. Está falando também de buscar a Cristo, que Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso sustento. Por isso que nós precisamos buscar esse sustento diariamente. Entenda uma coisa. Quando Jesus fala que aquele que comer do seu pão jamais teria fome, Ele não está falando só da fome física. Ele está falando da fome emocional. E Ele está falando da fome espiritual. Ele está falando de um sustento completo. No Senhor Jesus, neste pão de cada dia, nós encontramos um sustento completo. Amém. Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé. Quero que você feche os seus olhos nesta manhã. Sabe, queridos, eu não sei qual a necessidade que você tem passado nesses dias. Não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado nesses dias. Eu não sei quais são as lutas, quais são os problemas, as circunstâncias que você tem enfrentado nesses dias. Mas eu estou aqui nesta manhã para te dizer que em Jesus você encontrará esse sustento. Aleluia. Que em Jesus você encontrará essa provisão. Que em Jesus você encontrará sustento para o seu corpo físico. Amém. Em Jesus você encontrará sustento para a sua alma. E em Jesus você encontrará sustento para o seu espírito. Aleluia. Ele é o pão vivo que veio dos céus. Ele é o pão vivo. E
se você buscar, nunca mais você terá fome, nunca mais você terá sede. Só que essa busca precisa ser todos os dias. Todos os dias. Todos os dias da sua vida você precisa buscar este pão, esse sustento, este maná que vem dos céus. Todos os dias você precisa buscar. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nele está a provisão, nele está o sustento, nele está o maná dos céus. Deus nunca deixou de sustentar o seu povo. Nós cantamos aqui: nunca vi um justo sem resposta. E a palavra do Senhor fala: nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor não nos está nos ensinando a mendigar, mas o Senhor está nos ensinando a buscar o sustento, o pão de cada dia. Por isso eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Pai nosso, Pai nosso, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, Pai que nos ama, Pai que nos cuida, Pai que nos sustenta. Santificado e glorificado seja o Teu nome em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, nesta igreja, aonde estivermos. Glorificado seja e exaltado seja o Teu nome. Vem sobre nós o Teu reino, vem sobre nós a Tua presença, vem sobre nós, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como é nos céus. Faça a Tua vontade neste lugar, faça a Tua vontade em nossas vidas, faça a Tua vontade nesta igreja, faça, Senhor, a Tua vontade sobre nós, que o Teu reino e a Tua vontade prevaleça sobre nós. E hoje, Senhor, eu te peço, dai-nos pão de cada dia. Dai-nos o pão que o Senhor preparou especialmente para o dia de hoje. Porque eu creio e eu sei que o Senhor tem um pão especial preparado para cada dia das nossas vidas. E hoje eu te peço, Senhor, dai-nos, Senhor, o pão que o Senhor preparou para as nossas vidas. Dai-nos, Senhor, o sustento físico. Dai-nos, Senhor, a provisão. Provei, Senhor, a nossa casa. Provei, Senhor, a nossa família. Provei, Senhor, o nosso trabalho. Provei, Senhor, as nossas finanças. Provei, Senhor, esta igreja. Dai-nos, Senhor, o pão físico de cada dia. Dai-nos, Senhor, a provisão que precisamos hoje. Quantos aqui, Senhor, tem passado lutas, dificuldades, Senhor, na sua área financeira, no seu trabalho, no seu sustento, mas hoje nós cremos e aprendemos que o Senhor é a nossa provisão. Por isso eu te peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor traga provisão para cada família que está aqui, Senhor. Abra as portas de emprego,
Enche o nosso espírito da tua presença.